A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, bendito seja o nome do Senhor, por mais essa gloriosa oportunidade que Ele está nos concedendo de mais uma vez, nós estamos aqui pela misericórdia dEle, para aprendermos mais a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical, nessa feita no segundo trimestre de 2022. Não somente o fato de nós estarmos aqui, mas também saber que você está aí do outro lado, sendo também abençoado, edificado, crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Isso alegra o nosso coração, porque o intuito deste canal é exatamente isso: ser bênção de Deus para a tua vida, para o teu crescimento espiritual e, consequentemente, para o reino de Deus na face da terra. Por isso, a nossa alegria ela é real. Então, desde já, que Deus abençoe a sua vida, fique muito bem à vontade. Desde já também digo, esteja com o papel na mão, a caneta na mão, com a sua Bíblia, com a sua revista, vá tomando nota e que seja uma aula muito edificante para a tua vida. Uma aula aqui, pelo que nós estamos percebendo, muito gloriosa. Talvez a gente venha falar aqui alguns termos que os irmãos não tenham ouvido, mas tudo aquilo que é novo muitas das vezes assusta, mas faz parte do processo no aprendizado, né? Coisas novas para louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. Também peço encarecidamente, você querido amigo, amado irmão, irmã em Cristo Jesus, que ainda não faz parte dessa família aqui, deste canal, que não é inscrito, inscreva-se em nome de Jesus. Você que já é inscrito, não deixe de comentar, faça o seu comentário, deixe o seu like. Tudo isso, meus amados, é importante para este canal. Inscrições, likes, comentário, tudo isso é importante para que o canal cresça, e o objetivo é alcançar mais e mais pessoas para serem também abençoados. Amém? Nós vamos então aqui deixar ressaltado o tema geral desse trimestre. Você acompanha aí na tela. O tema geral desse trimestre é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Esse então é, meus amados, o tema que está envolvendo os 3 meses da nossa lição. Indo aqui para a 12ª lição, você acompanha aí na tela. A 12ª lição tem como título A Bondade de Deus em nos atender. A bondade de Deus em nos atender. Que lição gloriosa, meus amados, que lição gloriosa será essa em nome de Jesus. Acompanhe aí também os objetivos. Os objetivos são 3 objetivos que nós temos a alcançar ao longo da nossa lição. E o primeiro deles é compreender o significado da bondade de Deus. Segundo, conscientizar de que só existe 2 caminhos. Terceiro, advertir contra a mentira dos falsos profetas. Glórias ao nome do Senhor. Esses então são os nossos objetivos, meus amados irmãos. Acompanhe aí também como está estruturada a nossa lição, os tópicos e subtópicos. Veja aí na tela os tópicos e subtópicos da nossa lição. E o primeiro deles é a bondade de Deus. O primeiro subtópico é definição de bondade. O segundo subtópico é a bondade de Deus no aspecto bíblico. E o terceiro subponto ou tópico, a bondade de Deus no aspecto teológico. O segundo tópico da nossa lição, meus amados, tem como título Há 2 caminhos para escolher. O primeiro subtópico é a porta e o caminho no aspecto bíblico. O segundo subtópico é
o que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? O terceiro subtópico é a escolha entre dois caminhos. O terceiro tópico, meus amados, da nossa lição tem como título a mentira dos falsos profetas. O primeiro subtópico diz: cuidado com as falsas aparências. O segundo subtópico diz: como detectar os falsos profetas. O terceiro subtópico diz: uma análise criteriosa. Bendito seja o nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor. Meus amados, se nós fôssemos realmente, além do tempo que despendemos nessas lições, levaríamos muitas horas aqui, falando a respeito desse tema glorioso. Você pode perceber, o meu coração aqui já está estremecido pelas riquezas que nós vamos falar, meus amados, aqui nesta manhã. Fique atento, redobre a sua atenção, concentre-se que tem muito mais de Deus para a nossa vida nessa oportunidade, amém? Deixar aqui também registrado o textual da nossa verdade prática, queridos. Veja aí na tela o nosso textual. Ele está em Mateus capítulo 7, verso 11. Abre aspas, diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. Esse então, meus amados, é o nosso textual de hoje. Indo agora para a nossa verdade prática. Você acompanha aí na tela também a nossa verdade prática, que diz: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Glórias ao nome do Senhor. Então vamos lá, meus amados, ponto a ponto aqui, tentando extrair o máximo desta lição. O máximo, tentando ir o mais profundo possível para o nosso aprendizado. Amém? Então vamos lá. Deixando aqui, não negligenciando, mas por hora, deixando de lado aqui o título da nossa lição. Por que eu digo isso, meus amados? Porque vocês sabem da particularidade desse canal. Às vezes nós extraímos lições do título, do textual, da verdade prática. É como eu estou falando. Nós não temos pressa para chegar até o final e buscarmos extrair o máximo possível da nossa lição, de aprendizado para a nossa vida. Amém? Então, por hora, eu abandono aqui o nosso título e quero me deter no textual quando diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus vos dará, ou dará bens ao que lhe pedirem. Dentre tantas coisas que nós poderíamos extrair aqui desse textual, é que há um contraste entre Deus e os homens. E esse contraste, ou esse texto mostrando esse contraste, revela características de Deus e características do homem. Observe então que o texto diz: os homens são o quê? Maus. E Deus fica de maneira implícita que Deus é bom. Então veja, se vós, pois, sendo o quê? Maus, os homens sendo maus, Deus então agora também está, além de trazer esse contraste, dar a característica de Deus e dos homens, ele mostra qual é essa característica: mal. O homem é mau. Mas ele continua dizendo: se vós que sois maus sabeis dar o quê? Dar o quê? Boas coisas aos vossos filhos. Então, a Bíblia está dizendo que mesmo este homem sendo
pela visão de Deus, mal, ele tem atitudes boas, ele tem práticas boas. É aquilo que nós chamamos dentro da teologia de graça comum. Graça comum, anote aí, graça comum. O que isso significa? Significa que Deus, ele concede essa graça a todos os homens. Não está restrito somente aos crentes, aos cristãos, aos servos do Senhor, práticas boas, boas práticas, boas atitudes, exemplos bons, não está restrito apenas aos servos do Senhor, porque existe uma doutrina ou um conteúdo chamado graça comum, que está espalhado por todas as pessoas. Deus concedeu essa particularidade aos homens. Daí nós vamos entender, então, meus amados, que por mais que alguém faça atitudes boas, tenha boas práticas, se ele não aceitar ao Senhor, ele não conseguirá chegar no céu. Porque a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus. É por isso que às vezes nós vemos mesmo pessoas que não são cristãs, mas têm boas práticas, têm bons exemplos, são homens fiéis, fiéis nos seus contratos, compra e paga, ele é justo, ele é reto, ele é fiel à sua esposa, ele é fiel aos seus amigos, mas ainda assim não herdará a salvação, porque não são essas práticas que nos levarão ao céu, mas o fato de crer em Jesus e arrepender-se dos nossos pecados e viver uma vida de acordo com a Escritura, com a Palavra de Deus. Mas por que, irmão David, mesmo essas pessoas tendo essas práticas que são inclusive exemplares, não herdarão ao céu? Porque a Bíblia está dizendo que a salvação não é tomada pelas obras, mas somente pela fé. Aí também nós vamos entender que existe algo chamado, que eu estou dizendo aqui, que é a graça comum. É a graça que alcança a todas as pessoas. Amém, meus amados? Então vamos lá, estamos ainda no textuário, amém? Só que o texto continua ainda dizendo assim, vou ler novamente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu vos dará ao que lhe pedirem. Então veja que os homens que são maus manifestam coisas boas. Imagine Deus. O que o texto está querendo dizer? Que Deus, ou em Deus, não há uma fagulha de maldade. Se o homem, que na sua essência, na sua natureza, consegue dar boas coisas, imagine agora Deus, que em Deus não há uma fagulha de maldade, irmãos. Isso naturalmente vai manifestar-se em Deus. Essa característica da bondade, a bondade de Deus em diversos aspectos, e o nosso aqui é em nos atender. Deus é bondoso em nos atender. Amém? Vamos para a verdade prática. A verdade prática, eu quero destacar apenas um ponto aqui para nós, que diz assim: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Aquilo que realmente é bom para eles. Eu disse mas quero destacar dois pontos aqui para nós. O primeiro, quando a verdade prática diz Deus é um Pai. Meus amados, Deus, há um tempo atrás, me deu uma mensagem que tem mais ou menos o título assim: as máximas de uma sociedade. As máximas de uma sociedade. E nós vamos perceber que isso é uma realidade. Por exemplo, você já ouviu aquela frase que diz assim: todos os caminhos levam a Deus? Isso é uma máxima de uma sociedade. Os seres humanos vão crescendo, eles já vão tendo o contato com essa máxima. Qual é a máxima?
que todos os caminhos levam a Deus. Nessa mensagem eu digo, meus amados, que essas máximas, quando bem observadas, elas entram em atrito com a palavra de Deus. Elas são conflitantes, ou seja, essa máxima que a sociedade prega como se verdade fosse, entrando em contraste com a palavra, nós vamos ver que elas são antagônicas, elas não têm harmonia. Por exemplo, essa máxima, ela contraria o que está descrito na palavra de Deus. E eu mostro nesse exemplo para você. Por exemplo, quando a sociedade diz todos os caminhos levam a Deus, o que a Bíblia diz a respeito dessa máxima? Na verdade, um caminho leva a Deus. E qual é esse caminho? Jesus Cristo. Por exemplo, ele mesmo disse assim: eu sou o quê? O caminho. Não existe um caminho. Ele não diz um caminho. Se ele dissesse um caminho, significa que tinha outros caminhos. Mas ele não diz um caminho. Ele diz o caminho. Artigo definido. Só existe um caminho que leva a Deus. Ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós encontramos uma outra máxima, que é exatamente o que eu quero destacar aqui da nossa verdade prática. Qual é a outra máxima que existe na nossa sociedade? É dizer que Deus é Pai de todos. Você pode perguntar para qualquer ser humano na face dessa terra: Deus é o teu Pai? Com raras exceções, a maioria vai dizer: sim, Deus é o nosso Pai. Mas eu disse aos irmãos que essa máxima que a sociedade prega como se verdade fosse, quando nós vamos para dentro da Escritura, há um contraste muito grande. E não é de acordo com a Escritura. A máxima da sociedade não é de acordo com a Escritura. E eu dei um exemplo ainda agora para os irmãos. E quero também deixar esse exemplo. Será que de fato Deus é Pai de todas as pessoas? Será que verdadeiramente Deus é Pai? Como diz a sociedade, Deus é o nosso Pai. Será que isso é verdade, meus amados? O que diz a Escritura? Se nós formos para o Gênesis, ou o livro do Gênesis, nós vamos ver lá Deus criando o sol, criando a lua, as estrelas, criando o quê? As árvores, criando as águas, criando os animais. E no final, ele o quê? Cria o ser humano. Ele forma o ser humano. Ora, se a lua é criatura de Deus, se o sol é criatura de Deus, se as águas é criatura de Deus, se as árvores é criatura de Deus, se os animais é criatura de Deus, o ser humano é o quê? Criatura de Deus, meus amados. O ser humano, diferentemente de como diz a máxima da sociedade, que todo ser humano é filho de Deus, na verdade o ser humano é criatura de Deus, e há uma diferença muito grande. Um outro texto que ilustra para nós essa verdade, meus amados, é quando o texto diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todos os filhos. Não é isso que o texto diz. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, meus amados, toda criatura, e não filhos, porque o ser humano não é filho de Deus, mas ele tem a possibilidade de tornar-se filho de Deus. Como? Mediante o crer no único Filho de Jesus, que é exatamente o texto de João, que reforça essa ideia de que os seres humanos não são filhos de Deus. Por exemplo, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, o seu único Filho. Deus só tem um Filho, Jesus Cristo. E eu estou dizendo para os irmãos que Deus, que é bom, Ele faz com que o ser humano, que é criatura dele, torne-se filho, crendo em Jesus Cristo. Por exemplo, se você abrir no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 11, você vai entender e ver que está escrito lá: ele veio para o que eram os seus, e os seus não os receberam,
mas todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora sim, aquele ser humano que é criatura, ele passa a ser agora filho de Deus mediante o seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós fomos adotados por Deus na sua família. Nós fomos adotados, meus amados. Nós fomos inseridos na família de Jesus. Então é essa verdade que eu quero deixar aqui destacado e serve muito bem como uma maneira de nós evangelizarmos as pessoas. É bem verdade que se nós pegarmos na lição passada, nós temos que falar isso com muito amor, com muito carinho para as pessoas, de maneira a não ofender. Porque querendo ou não é algo que eles creem, aquilo que a pessoa crê, né, causa um choque quando vem com a verdade. Então fale essa verdade, mas fale com amor. Amém? No final da verdade prática, que eu disse aos irmãos que ia destacar 2 pontos, diz assim, vou ler novamente. Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para nós. Ou seja, Deus dá aos seus filhos aquilo que realmente é bom para nós. Eu citei em lições passadas um texto que diz mais ou menos assim, meus amados: se andarmos de acordo com a vontade do Senhor, tudo que pedimos a Ele, de acordo com o seu Filho, Ele nos concederá. Será que Deus vai nos dar tudo que nós pedimos, meus amados? Lógico que não. Absolutamente não. Porque, queridos, veja, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus tem todo o poder e Deus conhece de todas as coisas. E a Bíblia diz, em contraste a isso, que o coração do ser humano ele é tão corrupto e mau que às vezes ele olha para um caminho e diz: esse caminho é bom. Mas esse Deus que é onisciente já está vendo que aquele caminho não é bom e o final será um final de derrota. Mas o homem, por ser limitado, ele imagina que aquele caminho é bom. Por isso, meus amados, é por isso que às vezes nós estamos pedindo algo a Deus que parece ser bom, mas na verdade não é. Deus, sendo onisciente, sabendo que aquela petição nossa não é boa, Ele não vai nos conceder. Porque Ele sabe que se Ele nos der, nós seremos prejudicados. Nós iremos ter consequências, meus amados. Por isso que Ele não dá. Então, a nossa verdade prática diz que Deus, Ele nos concede aquilo que realmente é bom para nós. Por isso, se você está pedindo alguma coisa há muito tempo e não recebeu, desculpa, e talvez esteja triste por isso, sossegue sua alma, acalme seu coração. Talvez, possivelmente, não seja da vontade do Senhor atender esta oração. Por isso, meus amados, ore sempre assim: Senhor, como Jesus até nos ensinou, né? Seja feita a tua vontade, Pai, que traga glória para o teu nome tudo aquilo que o Senhor assim me responder. Então, meus amados, nem todas as coisas Deus ele vai nos conceder, ainda que poder Ele tem para isso, mas nem todas as coisas, porque Ele sabe aquilo que de fato é bom e o que não é para nós. Por exemplo, você que faz parte desse meio evangélico, com certeza já ouviu alguém dizer assim, antes de ministrar a mensagem: eu não vim pregar aquilo que você quer, eu vim pregar aquilo que você precisa. Porque uma coisa é eu querer, meus amados, e uma outra coisa é eu precisar. Então Deus ele não vai naquilo que eu quero. Deus ele dá ou ele vai naquilo que nós precisamos, meus amados. Precisamos. Amém? Vamos adiante então para a introdução da nossa lição. Eu disse a você que essa lição vai ser gloriosa. Tem muita riqueza para a nossa vida, meus amados. Vamos lá, introdução. Minha garganta não está nada boa hoje, mas vamos lá. Nessa lição, aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições.
suprindo todas as nossas necessidades. Abre aspas, diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Veremos também que aqueles que entraram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus propostos por Cristo no Sermão do Monte. O Senhor é bom, e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele e procuram viver cheios do Espírito Santo, examinam a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas. Então aqui está a nossa introdução, abrangendo aqui os 3 pontos da nossa lição, sobre a questão de que o entendimento da bondade de Deus em nos abençoar, a questão do cristão, pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, ele viveu o que está na Escritura, e a diligência, a percepção, a sabedoria de Deus dada ao ser humano, para que este ser humano não venha a ser enganado. Esses então são os 3 pontos da nossa lição, contida aqui na introdução. Mas eu quero destacar apenas mais um ponto aqui para nós, aqui no início da introdução, quando diz assim: nessa lição aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições. Esse ouve, meus amados, ele tem 2 interpretações. Esse ouve pode ser no aspecto de escutar, e o ouve pode ser no aspecto de atender. Então, esse ouvir tem essas 2 interpretações. Poderíamos aplicar muito bem aqui as 2 nessa frase. Deus ouve, no sentido de escutar, e Deus ouve, Ele atende, Ele responde, Ele concede também as nossas petições. Eu quero também destacar aqui, meus amados, foi o ponto que eu coloquei aqui, que Deus não está alheio às nossas necessidades. Deus não está distante, Deus não está virado às costas, meus amados, de maneira que não saiba aquilo que eu passo, aquilo que você passa, aquilo que eu sinto, aquilo que você sente. Deus não está alheio a isso. Deus, Ele sabe, Deus, Ele conhece, Deus tem o conhecimento. Dentro da questão teológica existe a transcendência de Deus. Deus transcende ao pensamento humano, Deus transcende a capacidade humana, mas esse mesmo Deus que é transcendente, Ele é um Deus imanente. O que significa isso? É um Deus que está no meio das pessoas, é um Deus que está presente com os seres humanos, é um Deus que envolve-se com os seres humanos, que sabe das dores, das carências, das necessidades, daquilo que precisa. Deus conhece-nos, meus amados. Deus nos conhece, Deus sabe. E nesse conhecer, Ele concede. Observa, meus amados, a Bíblia diz que Deus, Ele dá o sol para justos e injustos. Viu aí, meus amados? Que Deus, até nisso, Ele não faz distinção. Em abençoar pessoas, Deus não faz distinção. Ele abençoa os justos, Ele abençoa os injustos, Ele abençoa os santos, Ele abençoa os ímpios. Deus abençoa a todos. Imagine agora nós, que vivemos nessa vida de obediência ao Senhor, mortificando a nossa carne, abrindo mão do mundo, meus amados. Você acha que Deus não nos abençoaria? Claro, meus amados, que Deus há de nos abençoar. A grande questão, meus amados, eu digo sempre, é o tempo. Nós precisamos aprender, meus amados, a respeito de Deus, do tempo de Deus. E nós vamos perceber claramente na Escritura essa distinção entre tempo do homem e tempo de Deus. Há quem diga que o tempo do homem é o Cronos, e o tempo de Deus, até esqueci o termo agora, é o Kairos. O tempo do homem, Cromos, e o tempo de Deus, Kairos.
Se você vê na Bíblia lá, o apóstolo Pedro diz que para Deus um ano é como um dia, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Está falando ali a respeito da volta de Jesus, o cumprimento da volta de Jesus, quando que para os homens já deveria ter acontecido, e se não aconteceu é porque está tardando. Mas na verdade Deus não estava tardando, Deus estava na verdade dando tempo para as pessoas se arrependerem e alcançarem a salvação. Mas existe, e quando nós aprendemos isso, fica muito mais fácil, meus amados, o nosso caminhar cristão e esperar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então entenda, existe o seu tempo e o tempo de Deus. Talvez no seu tempo esteja demorando, mas na verdade Deus tem o seu tempo. E outra, muitas das vezes Deus ele é distinto de Satanás. Satanás, quando alguém pede algo para Satanás, e Satanás tem também, ainda que limitado, um poder para abençoar pessoas, mas essa bênção que Satanás dá, lá na frente essa pessoa vai se prejudicar, porque não estava preparado para receber. Deus, que é distinto, prepara primeiro o ser humano para receber a bênção, meus amados. Confie em Deus, creia em Deus, descanse em Deus. Deus sabe, Deus conhece, Deus tem poder, Ele pode fazer. Se não veio, meus amados, ou não é da vontade de Deus, ou Ele está lhe preparando para receber a bênção. Amém? Vamos adiante. O primeiro ponto da nossa lição: a bondade de Deus. Nós vamos entender um pouco a respeito disso. Então vamos lá, bondade de Deus. Definição de bondade. Seria o conceito, de bondade. Vamos lá, para a leitura. A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Filosoficamente, a bondade descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Eu achei isso aqui interessante. Segundo a filosofia, bondade é o princípio mais elevado da moral. Na visão grega, a benignidade era visto como o mais sublime atributo. Veja só, queridos. Assim, a bondade no aspecto filosófico é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. Então veja que tanto a visão grega quanto a visão filosófica, até a questão teológica mesmo, vai mostrar que boas práticas é algo sublime, é algo glorioso, é algo majestoso, é uma ação gloriosa, é algo que realmente se destaca na vida de alguém, na vida de um ser humano. Continuando, a bondade é um dos atributos de Deus. Veja só, um dos atributos de Deus, porque Deus tem seus atributos. Lições muito passadas nós aprendemos sobre isso, que Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis, ou seja, atributos que Deus comunica, participa com os homens. Lembra que no início dessa aula eu disse da graça comum? Deus pega o que há nele e participa com todos os seres humanos. Então nós temos atributos comunicáveis, Deus compartilha com os homens, e incomunicáveis, que Deus não compartilha com os homens. Um exemplo de atributo incomunicável é a onisciência, ou seja, o conhecimento de todas as coisas. Só Deus tem esse atributo. Mas tem aqueles atributos que Deus comunica com os seres humanos, inclusive aqui é a bondade que nós estamos estudando. E diz assim: a bondade é um dos atributos de Deus, mas não do homem. O apóstolo Paulo declarou: porque sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum,
E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ao pecar, o homem se tornou um servo desprovido, desprovido de justiça original e sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter a tendência para o mal e para as práticas imorais. Daí a razão da ênfase de Jesus para o novo nascimento. Somente entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado, poderemos desfrutar da graça divina e ter a nossa natureza transformada para de fato fazermos o que é bom. Então veja só, a lição está dizendo que a bondade é uma característica não do ser humano, mas de Deus. É por isso que eu disse que a bondade é um atributo comunicável. Deus reparte de si com os seres humanos. O apóstolo Paulo diz que ele tem vontade de fazer, mas não consegue, porque o mal está nele. Então, aí, veja só, por conta dessa natureza humana do ser humano, a lição vai nos dizer que o homem não tem estima, para as coisas santas. Meu Deus, meus amados, meu Deus, depois do pecado, o ser humano, ele realmente não foi mais o mesmo. Eu digo, queridos, eu digo aqui para nós, que o pecado, ele afetou tão profundamente o ser humano, tão grandemente o ser humano, que até Deus ele consegue rejeitar, que até Deus ele consegue virar as costas para Deus, o ser humano. Eu digo, meus amados, até que o ser humano ele odeia a Deus. O ser humano ele age muito pelo lábio, apenas de lábios, e nós vemos isso na Escritura. Isaías vai dizer que os seres humanos ou os homens estavam ali amando, adorando a Deus apenas de lábio, mas o coração estava longe. Queridos, a Bíblia diz que até a vontade que nós temos de adorá-lo vem dele. É ele quem aplica em nós o desejo de o adorar. Porque se assim não fosse, queridos, nem isso nós faríamos. De tão drástico que foi a consequência do pecado na vida do ser humano. Então, o ser humano não queria saber de Espírito Santo, o ser humano não quer saber de santidade, o ser humano não quer saber de mortificar a carne, o ser humano, na sua natureza, ele não quer saber de céu. Nada daquilo que envolve o espiritual, que vem da parte de Deus, o ser humano deseja, devido ao seu coração corrompido. Essa é a realidade do ser humano, da natureza humana. Como diz aqui a nossa lição, o homem, no seu original, não tem estima, ou seja, não tem interesse algum pelas coisas espirituais. Eu fui para o culto, foi porque o Espírito Santo é bom. Eu consegui chegar na igreja, foi porque o Espírito Santo é bom, porque Deus agiu, porque Deus operou. Às vezes, as pessoas vão ao culto esperando receber alguma coisa. Meus amados, só o fato de lá nós estarmos já é uma grande vitória, meus amados. Porque se nós chegamos lá, foi porque o Espírito Santo ele trabalhou em nós, nos dando força e desejo para chegar naquele lugar. Porque se assim não fosse, meus amados, nós não nos voltaríamos para Deus, não nos voltaríamos. Então, por conta desta realidade do ser humano em não querer Deus, aí vem Jesus e traz o novo nascimento. Morre o velho homem e nasce um outro homem. Homem com
novas características, um novo desejo, um novo pensamento, um coração transformado. Bendito seja o nome do Senhor. Foi por isso que Cristo pregou um novo nascimento, para que esse velho homem, essa velha natureza fique para trás, morra, e comece a ressurgir um outro ser, transformado pelo Espírito Santo, na sua moral, no seu caráter, no seu coração, no seu pensamento, um ser humano agora trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Eu digo sempre, meus amados, que quando o ser humano ele foi criado no seu estado original. Esse estado original foi alterado. E a partir do momento que ele aceita Jesus, o Espírito Santo ele vai trabalhando até levar esse homem ao seu estado original, que é aquilo que nós cremos, meus amados, que teremos o corpo glorificado, onde os 3 aspectos do pecado já não mais existirá. O pecado tem 3 aspectos, meus amados, aqui nesta terra. Ele traz a consequência, ele consequência, ele é presente e ele tem a sua força. 3 coisas do pecado: consequência, presença e força. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo nos capacita a vencer pelo menos 2 delas em relação ao pecado: a consequência do pecado e a força do pecado. Ora, se nós aceitamos a Jesus, o salário do pecado já não mais nos alcança. Por quê? Porque o salário, a consequência, ela é destruída. Nós temos agora, na verdade, a salvação. Então, quando eu aceito a Jesus, a consequência do pecado já não vem mais sobre mim, porque eu recebi do Senhor o perdão dos meus pecados. Por esse mesmo Espírito também nós temos força para vencer a força do pecado. Se não é o Espírito Santo em nós, meus amados, jamais nós diríamos não para o pecado, jamais. Mas pela ação do Espírito Santo em nós, nós temos a capacidade de dizer não para o pecado, ou a força do pecado que a nossa natureza tanto deseja. E o terceiro aspecto é a presença do pecado, que lá no céu não mais existirá. Nós seremos livres da presença do pecado, meus amados. Nós teremos o corpo glorificado, não terá mais resquício algum de pecado em nossa vida, ou desejo de pecar. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja só, com base nesse novo nascimento, meus amados, nós vemos aqui o ser humano ele passa a ser nova criatura. Jesus ali dialogando com Nicodemos, ele disse: é necessário nascer, o homem nascer da água e do Espírito, ou seja, por meio da palavra de Deus e por meio da ação do Espírito Santo. Palavra essa que vai caminhando ou encaminhando as pessoas para o centro da vontade de Deus e do Espírito, porque é o Espírito Santo que vai trabalhando. É o Espírito Santo que nos dá força, poder para viver aquilo que está escrito na palavra de Deus, meus amados. E ainda, esse mesmo Espírito vai moldando em nós o caráter de Cristo em nós. O bem, aquilo que é bem, aquilo que é bom, o caráter de Cristo vai sendo transformado em nós. Meus amados, a maior busca nossa como cristãos não deveria ser os bens da parte de Deus, saúde, porta aberta, não. Aquilo que nós deveríamos mais buscar para nós, meus amados, é viver o caráter de Cristo. É amar aquilo que Cristo ama e aborrecer aquilo que Cristo aborrece. Sermos parecidos com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E isso é possível a partir do novo nascimento. Amém, meus amados? Aqui no finalzinho diz assim: podemos desfrutar da graça divina
e ter a nossa natureza transformada para, de fato, fazermos o que é bom, ou seja, a graça comum e a bondade pelo Espírito. Daqui nós vamos ver agora duas diferenças, meus amados. Lembra da graça comum? Existe a graça comum, atitudes boas, exemplos bons, boas práticas que os seres humanos têm. Ainda que crente ou cristão, evangélico, servo do Senhor, ele não seja. Só que distingue-se agora essas práticas dos seres humanos quando ele agora é nova criatura, é servo do Senhor. O ímpio, na maioria das vezes, ele faz aquilo tentando alcançar um favor de Deus. Mas nós já fazemos bondade porque sabemos que aquilo faz parte, é característica de um servo do Senhor. Eu não faço nenhuma bondade ou uma boa prática tentando alcançar a salvação. Eu faço porque eu já sou salvo, porque habita em mim agora o Espírito de Deus que me levará a ter ou fazer bondades. Amém, meus amados? Vamos adiante, senão um dia vai ser pouco para essa lição. Vamos lá. A bondade de Deus no aspecto bíblico. Nós vimos a definição de bondade, né? Agora nós vamos ver a bondade de Deus no aspecto bíblico. Nas esferas sagradas, a bondade é definida como a qualidade do que é bom. Deus é bom por natureza. Você lembra que eu disse logo no início que em Deus não há uma fagulha ou sombra de maldade. A natureza, o ser de Deus é bom, de maneira que maldade nenhuma há nele. Ainda que Deus exerça a justiça. Quando Deus exerce a justiça, não é porque ele é mau. Por exemplo, lançando alguém, condenando alguém, levando alguém à condenação. Deus não faz aquilo porque ele é mau, cruel, perverso. Não, ele faz porque ele é justo. É a justiça de Deus se manifestando. Porque em Deus não há maldade. Até a ira de Deus é uma ira santa. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então. Lendo mais uma vez. Nas Escrituras Sagradas, a bondade é definida como a qualidade do que é bom. Deus é por natureza bom. Por isso João disse que ele é amor. Continuando. E fonte de toda benignidade. De modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. O texto de Mateus 19, 16 ao 26 mostra a pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna. Abre aspas, o jovem disse: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Então Jesus pergunta: Por que me chamas bom? Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, Jesus deixa claro ao jovem, abre aspas, que a salvação não vem por meio das boas obras, se estas não forem acompanhadas pela fé, lembra? Pela fé e pelo amor a Deus. A fé e o amor são implantadas em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Foi exatamente aquilo que eu fiz com os irmãos agora há pouco, a distinção entre graça comum e ações, boas práticas implantadas pelo Espírito Santo, meus amados, que no final tem um resultado diferente. O ímpio, ele faz bondade tentando buscar o favor de Deus. O crente, ele faz bondade porque já alcançou o favor de Deus, que é a salvação, e nele está implantado o Espírito Santo de Deus. Então vamos ver aqui a bondade de Deus no aspecto bíblico. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele é bom, bendito seja o nome do Senhor. Ele não contém bondade, ele é a bondade, ele é a fonte da bondade, meus amados. Seria
lógico alguém pegar um copo de água e ir em uma fonte de água e lançar, toma água para ti aí? Não tem lógica, porque ela é a fonte, ela jorra. Assim também é Deus com relação à bondade. Ele é a fonte, ele jorra. É Ele que dá para as pessoas e não as pessoas que dão para Ele. Então Deus não contém bondade, Ele é a bondade. Mateus, no capítulo 9, versos 36, Jesus teve compaixão e multiplicou e fez ali a multiplicação dos pães. Veja que Jesus, eu digo, ele até transcende a bondade. Ele tem compaixão. Eu digo que a compaixão é um nível mais baixo ainda, mais profundo de sentimento. Porque bondade faz com que eu tenha práticas boas, e compaixão faz com que eu me coloque no lugar daquela pessoa. Isso é um conceito de compaixão, colocar-se no lugar das pessoas. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus, ele veio a este mundo em carne, para o quê? Além de pagar os nossos pecados, sentir aquilo que muito de nós, como seres humanos, sentimos. Jesus sentiu fome, sentiu sede, cansou-se, ele teve sono, ele teve diversas situações que nós seres humanos temos, meus amados, coisa que ele não teria sendo Deus em essência, mas como ele é um Deus de compaixão, ele se colocou no nosso lugar e veio até esta terra. Amém? Vamos adiante aqui para o terceiro subponto da nossa lição, do primeiro ponto ainda. Vamos lá. A bondade de Deus no aspecto teológico. Nós vimos o conceito de bondade, nós vimos a bondade de Deus no aspecto bíblico, nós vamos ver a bondade de Deus no aspecto teológico, que diz assim a leitura. Teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça, misericórdia. Olha aqui no termo teológico, a bondade ela abrange, meus amados. Continuando. Logo, fica evidente que apenas Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Podemos ver a bondade dele no seu amor para conosco. João 3,16. Amor que revela a perfeição divina. Também podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado para conosco, atendendo nossas necessidades. O Senhor é bom e a sua graça é dispensada até para os que não merecem nada. Porque, na verdade, meus amados, todos nós seres humanos não merecemos nada. Mas Deus, como é bom e não faz distinção, Ele por si só decide nos abençoar. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Continuando, mesmo sendo imperfeitos, jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. Então, o que o Deus bondoso não fará em nosso favor, se pedirmos tudo em oração segundo a sua perfeita vontade? Deixa aqui uma pergunta no final, né? Então vamos lá, ponto a ponto. Quando a nossa lição diz a respeito de Deus ser amor, e essa bondade agora no aspecto teológico, que é muito mais abrangente do que nós imaginávamos. Bendito seja o nome do Senhor. Por exemplo, quando a nossa lição diz aqui, meus amados, que nesse aspecto abrangente da bondade que vem, santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia.
essas coisas, elas fluem de Deus. Por quê? Porque nenhuma dessas coisas pode ser produzido pelo interior do homem. Lembra que eu disse aos irmãos que Deus é a fonte, é Ele que transfere para nós todas essas coisas. Se um cristão hoje, meus amados, ele goza de santidade, de retidão, de verdade, de amor, de benevolência, de graça, de misericórdia, é porque tudo isso foi implantado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aqui no finalzinho do primeiro parágrafo diz assim: o Senhor é bom e a sua graça é dispensada para os que não mereciam nada. Como eu deixei aqui pontuado dizendo assim: na verdade ninguém merece nada. Nenhum de nós merecemos qualquer coisa, meus amados, que venha do Senhor. Por quê? Porque eu já disse minutos atrás que nós temos um coração tão mau, tão corrupto, tão corrompido, que nem Deus nós queremos, meus amados. Nem Deus nós desejamos. Ai de nós se não fosse a ação do Espírito Santo. Que dirá agora esse ser humano que nem de Deus quer saber, querer alguma coisa. Como diz aqui a nossa lição, merecedor de alguma coisa. Não merecemos nada, mas é Deus, na sua graça e na sua misericórdia, que nos concede as bênçãos que vêm dele, queridos irmãos. Veja só, Mateus capítulo 5, veja aí, Mateus capítulo 5, versículo 45, eu falei sobre, deixa eu ler aqui, Mateus 5, 45, você pode estar anotando aí e trazendo na sua aula, queridos. Mateus capítulo 5, versículo 45, diz assim a palavra do Senhor: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Mais uma vez o texto mostrando aí que Deus não faz acepção de pessoas e ainda tem predisposição em abençoar, seja quem for, seja justo, seja injusto, mas Deus não leva em consideração os nossos pecados e ainda assim nos abençoa. Não significa que esse favor de Deus, meus amados, lá no final nos trará salvação, a não ser se nós nos arrependermos. Que é isso que a teologia da prosperidade prega. Se eu estou recebendo o favor de Deus, eu tenho a aprovação de Deus, consequentemente eu tenho a salvação. E não é bem por aí, meus amados, não é bem por aí. Continuando, aqui no último parágrafo desse tópico, que diz assim: mesmo sendo imperfeitos, jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão, ou uma serpente em vez de peixe. Veja só, se é impossível, como eu coloquei aqui, se é impossível o homem proceder assim, imagine Deus. Isso nós já ressaltamos lá no início. Deus não tem nenhuma fagulha de maldade. Se o homem que é todo mal, mas manifesta práticas de maldade, de bondade, imagine Deus que é na sua essência bom. Não tem como nem pensar, meus amados, não tem como nem pensar que Deus faria alguma coisa ruim, porque Deus ele é bom. Veja só, por exemplo, quando nós olhamos para o Deus do Velho Testamento, eu digo o Deus do Velho Testamento são as ações de Deus no Velho Testamento. Se não tivermos cuidado, vai dar a entender que ali Deus é mau. É tanto que muitos que ainda não professaram a Cristo como Salvador, eles olham para Deus assim, no Velho Testamento. Um Deus mau, um Deus cruel. Eles deixam até de crer em Deus por causa de algumas histórias que eles leem. É por isso que eu aconselho sempre o novo convertido a começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Depois, com a mente amadurecida, ele passará aí para o Velho Testamento. Porque tem coisas no Velho Testamento que uma mente
imatura não compreenderá, meus amados. Por exemplo, nós vemos Deus nitidamente dizendo ao seu povo para dizimar outros povos. Isso é atitude daquele Deus que nós imaginamos aqui, que é só bondade, 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 bondade. Na nossa concepção imatura, não cabe um Deus desse. Mas numa mente amadurecida, nós vamos perceber o quê? Que Deus ali estava trazendo um juízo sobre aquela nação. Chegou o tempo de Deus julgar aquela nação, e para isso Ele usou o seu povo. Então Deus não é mau, Deus não estava sendo mau, Deus apenas estava agora, naquele momento, julgando, usando para isso o seu povo. Toda ação que aparentemente de Deus no Velho Testamento parece ser de um Deus mau e cruel, meus amados, na verdade é a manifestação do juízo de Deus. Pronto. Isso é o que nós entendemos, tendo uma mente amadurecida. Amém? Vamos adiante. Segundo ponto da nossa lição. Viu como é profundo, meus amados? Mas vamos lá. O segundo ponto. Há dois caminhos para escolher. Há dois caminhos para escolher. Pegando aqui, meus amados, eu não deixei aqui nada escrito, mas veio agora em minha mente. Pegando aqui esse título do segundo tópico da nossa lição, quando diz: há dois caminhos para escolher. Uma vez assistindo uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, ele fazia menção de um quadro. Eu vi, por incrível que pareça, eu pesquisei, você pode estar pesquisando também esse quadro. Eu esqueci o nome do quadro agora, mas é um homem que ele está tipo numa bifurcação, como exatamente o que quer dizer aqui o título da nossa lição. Um caminho levava ele para o céu e um caminho levava ele para o inferno. E ele tivesse um pouco aqui na frente, antes da bifurcação, tendo agora que escolher. E eu achei interessante a interpretação do Hernandes Dias Lopes, dizendo assim: não, esse texto, esse quadro está errado. Biblicamente esse texto está errado. Veja só, o homem ele não está na opção de escolher entre dois caminhos, meus amados. O homem ele tem uma opção de escolha só, a opção de escolha no céu. É bem verdade que alguém vai dizer: não, o fato de eu não escolher, eu já estou escolhendo. Se assim for, tudo bem. Mas se nós formos um pouco mais frio, se o ser humano não escolher Deus, o que resta para ele? A condenação, irmãos. Então o homem ele já está debaixo de uma condenação. O homem, querendo ou não, ele já fez uma escolha. Ele já está no caminho da perdição. Então ele tem apenas uma escolha a ser feita: é tomar o caminho que conduz para o céu mediante a pessoa de Jesus Cristo. Se o homem decidir não escolher esse caminho, o que resta para ele é a condenação. Amém? Eu espero que tenha ficado claro, meus amados. A questão que nós fomos ensinados por muito tempo, isso, a questão: você tem que fazer uma escolha entre o céu e o inferno. Não, se o ser humano não escolher o céu, o que resta para ele, meus amados, querendo ou não, é a condenação. Amém? Mas vamos lá para o que diz a nossa lição. A porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e único caminho. É importante atentar para os costumes da época em que Cristo fez a menção à porta e o caminho. É bem possível que, ao mencionar estes termos, ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, pois as cidades, em sua maioria, eram muradas e tinham algumas portas largas e outras estreitas.
No período noturno, as portas grandes eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas as portas estreitas. Essa portinha era chamada de fundo de agulha, e quem desejasse passar por ela teria de fazer muito sacrifício. Às vezes, a passagem de um camelo com mercadoria por meio dela era impossível, sendo necessária a retirada da bagagem, e ainda assim a pessoa teria que passar ajoelhada. Foi nessa condição que Jesus afirmou que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há a que a encontram. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, esse tópico é grande, é profundo, mas vamos lá, ponto a ponto aqui em nome de Jesus. Quando Jesus cita, de acordo com o escritor da revista, sobre os aspectos das duas portas, a porta estreita, a porta larga, o caminho apertado, o caminho espaçoso, ele tem uma visão à sua frente. Isso nós vamos perceber no ministério de Jesus. Jesus ele se utilizava de fato de algumas coisas do cotidiano. Por exemplo, tinha uma criança, ele diz: vê essa criança, ninguém herdará o céu se como uma criança dessa não se tornar. Então, Jesus ele ia pegando coisas que estavam ao seu redor para ensinar o povo. Então, nada impede de que verdadeiramente Jesus estivesse ali diante dessas portas. Realmente, naquela época, o contexto de Jesus diz que as cidades eram muradas e tinham suas portas, portas grandes e portas pequenas. Eu gostei desse entendimento dele em dizer que ao longo do dia as portas largas eram abertas e durante a noite as portas estreitas, as largas eram fechadas e as estreitas eram abertas. Jesus pega esta realidade e aplica no aspecto espiritual, no aspecto soteriológico da salvação, de como o homem ele é salvo. Então veja só, Jesus está apontando para porta e caminho. Uma coisa que nós precisamos entender é: porta significa uma coisa e caminho significa uma outra coisa. Então, tanto porta estreita diz uma coisa, como porta larga diz uma coisa. E caminho apertado diz uma coisa, caminho largo diz uma outra coisa. É como se fosse um pontapé inicial e uma sequência. Esse pontapé inicial, a porta é larga, o caminho também é espaçoso. O pontapé inicial da porta é estreita, o caminho também ele vai ser apertado. É o início e uma sequência. O início e uma sequência. Mas Jesus ele vai ainda muito mais profundo e diz que cada caminho desse ele tem um final. Qual é o final daquele que transita, né? Daquele que caminha pelo caminho apertado? Vida, que nós vamos interpretar como salvação. E aquele que caminha pelo caminho largo, o que resta? Qual é a consequência? Morte, condenação, inferno. Então veja que as interpretações vão surgindo, né? O entendimento eles vão surgindo. Jesus ele pega algo que está ali à frente deles e vai aplicando. Então observe, para aquele que terá salvação, veja, tem a porta e tem o caminho. A porta é o ponto de entrada. Eu interpreto a porta como a dificuldade de se crer no Evangelho, ainda que tendo o Espírito Santo, meus amados. A começar por quê? Porque o homem se julga bom. Veja só o quão difícil é. Estamos falando de porta apertada. Veja o quão é difícil o ser humano dizer: eu sou pecador, eu sou um traste, eu sou um imundo, eu mereço o inferno. É fácil o ser humano viver isso? Não. É mais fácil ele dizer: eu sou bom, eu sou justo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Então, quando o ser humano ele tende a querer viver nesse estilo de vida, em dizer eu sou bom, jamais ele chegará ao Senhor. E a Bíblia diz, ou o próprio Cristo disse que ele veio para os que eram doentes.
Enquanto o ser humano não enxergar nele essa chaga, esse pecado, jamais ele chegará ao Senhor. E se ele não chegar ao Senhor, ele vai chegar no céu? Não vai nunca. Porque para nós chegarmos no céu, nós temos que passar por Cristo. É por isso que eu digo que a porta é estreita, ou seja, é dificultoso o ser humano entender o Evangelho. É dificultoso para o ser humano ele compreender que ele precisa crer em Jesus, que ele precisa se arrepender dos seus pecados, que ele precisa confessar os seus pecados. A partir disso, o homem creu, o homem acreditou, o homem confessou o nome do Senhor, agora vai para o caminho, não para na porta, tem o caminho, ou seja, o processo, o desenvolvimento, é o nosso dia a dia agora, até chegarmos lá no céu. E o aspecto desse caminho que leva para a vida é o quê? É apertado. Ou seja, como eu coloquei aqui, o Evangelho é uma convocação à mudança. O Evangelho é uma convocação à mudança. Ou seja, aquele estilo de vida que eu tinha, eu já não tenho mais. É por isso que o caminho é apertado, porque eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Eu vou ter que deixar. Eu vou ter que abandonar. Considerando o pecado como bagagens, nós vamos ter que tirar essas bagagens para poder nos encaixarmos neste caminho que é estreito. Sempre quando eu chego nessa parte da Bíblia, meus amados, vem uma realidade que aconteceu comigo. Eu era líder de jovem e um jovem chegou comigo e disse que teve um sonho. E ele me relatou o sonho. O sonho dele era que ele estava diante de um caminho. Ele estava na frente de um caminho estreito. E ele percebeu que ele estava com uma bagagem na costa. E ele dá sequência. Ele começa a caminhar. Só que ao passo que ele vai avançando, o caminho ele vai se estreitando. E ele se depara num determinado momento que ele não consegue mais para frente por causa da mochila que está nas costas. Ele não consegue mais ir adiante. E ele perguntou: irmão David, o que é que o senhor acha disso? E eu dei uma interpretação para ele, meus amados, desse sonho, dizendo assim: isso é alguma coisa na tua vida que está atrapalhando o teu progresso espiritual. É preciso que tu deixe alguma coisa. E eu ainda disse para ele: eu não sei o que é, mas tu sabe o que é, para que tu possas avançar. Meus amados, tempos depois, veio a notícia do estado da vida daquele jovem. Ou seja, ele assumiu o seu estado homossexual. Então, observe que era isso que estava impedindo. Até então eu não sabia, mas eu quero crer que aquele jovem sabia, e era necessário ele abandonar, se quisesse continuar avançando. Então, veja, esse é o caminho estreito, a porta estreita, o caminho apertado. Já do outro lado nós temos a porta larga, e o caminho é espaçoso, ou seja, não tem dificuldade nenhuma, não tem renúncia, não tem abnegação, não tem santificação. O homem vive como quer, meus amados. Tem até uma outra verdade aqui que nós podemos extrair, seja de uma porta ou da outra, é que o homem vai com os seus próprios pés. Ou seja, a vontade, o livre-arbítrio. Por isso que cai por terra aquele pensamento de dizer: Deus lança as pessoas no inferno. Não! São os homens que vão com seus próprios pés. Deus apenas dá a sentença da escolha que o homem fez ao longo de sua vida. Se decidiu morar no céu, viveu conforme, Deus é justo para levar aquela pessoa para o céu. Se decidiu viver o caminho largo segundo o seu coração, desprovido da graça do Senhor, do perdão do Senhor, conforme o desejo da carne, Deus é justo para dar condenação para aquela pessoa. É o salário do pecado. O salário do pecado é a morte, meus amados irmãos. Então, como eu coloquei aqui, o Evangelho é uma convocação à mudança. É ter um coração transformado, uma mente transformada. É ter um novo estilo de vida.
de abnegação, de renúncia. E eu continuo dizendo aqui, mas não é fácil. Não é fácil. O próprio Cristo disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ora, chegar no céu não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. E se nós perseverarmos até o fim, diz a Escritura, nós seremos salvos. Amém, meus amados? Vamos adiante para o segundo subponto da nossa lição, que diz assim: o que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? Eu até citei aqui já, né? Mas vamos lá aqui para a leitura rapidinho. A porta estreita é o que conduz para a vida eterna, já falamos. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não levam o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna com Deus. Lembra da porta estreita, da porta larga, do caminho espaçoso? Nessa porta e nesse caminho tem pessoas fazendo práticas boas, irmãos. Práticas boas. Mas vai conduzir, qual é o final da porta larga, do caminho espaçoso? Qual é o final? Condenação, ainda que tendo práticas boas. Porque o que leva para o céu, meus amados, é crer em Jesus, é passar pela porta estreita. E eu disse aos irmãos que passar pela porta estreita é reconhecer o estado de pecado, o estado de miséria, pedir perdão a quem? A Jesus, que é o único que pode nos perdoar. Continuando. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzir o homem à vida eterna com Deus. Certa vez Jesus declarou: porfiai, olha só, porfiai, por entrar pela porta estreita, ou seja, esforça. Porfiar é esforço, esforçar, é dedicar-se naquilo para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar. Veja que o livre-arbítrio do ser humano. Muitos procurarão entrar e não poderão. Agora entenda, irmãos, não parece até meio contraditório? Como é que pessoas procurarão, mas não encontrarão essa porta estreita, essa porta que conduz para a vida eterna? Como é que eles estão procurando e não vão encontrar? Eu faço essa pergunta. Porque eles querem entrar de maneira errada, irmãos. Eles estão querendo entrar no céu à sua maneira. Eles estão querendo entrar no céu como eles acham, como eles imaginam, como eles pensam. É só você perguntar para qualquer pessoa na face da terra, com raras exceções, se eles querem ir para o céu. Ele diz: eu quero ir para o céu. Mas pergunta se eles querem trilhar o caminho certo. Não querem. Eles querem chegar no céu como eles imaginam. Então, muitos querem chegar no céu, interpretando esse texto que muitos procurarão, mas não entrarão. Muitos querem ir ao céu, mas não da maneira certa, da maneira como está estabelecido na Bíblia Sagrada. Chegar no céu não é como eu penso, irmãos. Não é como eu imagino. É como está estabelecido na Bíblia Sagrada. Amém? Vamos adiante. O verbo porfiar significa esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, que anelam ter um novo caráter e uma vida eterna com Deus. Eu estou dizendo que o Evangelho, eu falei agora há pouco que o Evangelho é um convite à mudança, mas essa mudança não é fácil, requer um esforço, irmãos, para deixar aquilo que nós gostamos, porque querendo ou não, a natureza humana deleita-se no pecado, irmãos. Mas aquele que vive na prática do pecado não herdará o reino do céu. Então eu tenho que abrir mão daquilo que eu gosto, daquilo que a minha natureza ama, que é o pecado, irmãos. Porque querendo ou não, o pecado, ele é bom. O que é ruim do pecado é a consequência, irmãos. Entenda isso. Grave isso, anote isso. O pecado é bom. O que é ruim do pecado é a consequência.
Lembra que eu falei logo no início que para o homem há caminhos que parecem ser bons, mas o final é morte. É assim, irmãos. Então o pecado aparentemente é bom para a nossa natureza, mas também o final é desastroso. Então veja só, né? Esse caminho apertado significa um estilo de vida radical, um estilo de vida de mortificação da carne, de abrir mão, de deixar, de abandonar, irmãos, viver aquilo que está estabelecido na Bíblia Sagrada. Eu anotei algumas coisas dizendo assim, meus amados, que a Bíblia apresenta esses dois caminhos. Eu já ressaltei ainda agora há pouco, né? O caminho espaçoso e a porta larga conduz para a morte, e a porta estreita e o caminho apertado conduz para a vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos agora aqui para o nosso terceiro subponto da nossa lição, que diz assim: a escolha entre os dois caminhos. Vamos ver o que diz a leitura. Neste mundo há dois caminhos a serem percorridos, o da vida e o da morte, como bem falou o profeta Jeremias, capítulo 21, verso 8. Infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições, tudo é permitido. Contudo, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas são lícitas. Vou ler novamente. Contudo, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém. Antes de nós continuarmos rapidinho, o Evangelho, ele não é proibitivo, como muitos pensam. Eu não vou ser cristão porque eu não vou fazer isso. Eu não vou ser cristão porque eu não vou fazer aquilo. Eu não vou ser crente por isso, porque eu não vou poder fazer isso. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho não é proibitivo. O Evangelho é o caminho mais excelente do Senhor para o ser humano. Imagine, você entrega uma faca para uma criança. Na mente da criança, aquela faca é um brinquedo, é ou não é? É um brinquedo. Ela faz zoadinha, batendo no chão. Mas e para um pai olhando uma criança com uma faca na mão? É um instrumento de morte, irmãos. É uma arma na mão de uma criança. Então aquilo que para nós parece bom, para Deus não é. É por isso, meus amados, que nós precisamos abrir mão daquilo que nós gostamos. Quem é a criança que não gostaria de ter uma faquinha fazendo zoada, brincando o dia todinho? Só que os pais retiram porque aquilo é prejudicial. É por isso que eu digo que o Evangelho não é proibição, é um caminho mais excelente. Quando Deus diz que nós não deveríamos fazer algo, é porque Ele sabe que aquilo é prejudicial para nós. E Ele não somente diz que aquilo é prejudicial, mas aponta para um caminho mais excelente. Ele diz: não faz isso que vai dar mais certo, se assim tu fizeres. É isso que a nossa lição está dizendo aqui, meus amados. Ou seja, tudo para nós é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, nem todas as coisas têm proveito para nós, que somos novas criaturas, servos do Senhor. Amém, queridos? Continuando aqui a leitura. Pela porta larga é possível passar as obras da carne, que são prostituição, impureza, inimizades, porfias. Essa porfia aqui é diferente do porfiar e por entrar no reino de Deus. É diferente. Esse porfiar é esforço, é alguém que dispõe de uma dedicação excessiva para chegar no céu. Já esse porfiar como obra da carne são brigas, são
alguém que vive em contenda, em discussão. Isso é obra da carne. Continuando. Pelejas e todo tipo de pecado. Contudo, o destino da porta larga e do caminho espaçoso é a eternidade sem Deus. Há quem diga que o pior, meus amados, daqueles que vivem neste caminho não é nem a chama, não é nem a escuridão, o calor, o fogo queimando, mas sim a ausência de Deus. Porque lá, meus amados, o homem está por si só. Em contrapartida a isso, aqueles que decidiram viver no caminho estreito terão a presença eterna de Deus, queridos. Por isso que Jesus disse assim: aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Abre mão, abandona, deixa. Mas aquele que ganhar, que vive, que desfruta de sua vida aqui, do outro lado, perdê-la-á. Queridos, não tem jeito. Ainda que doloroso aqui, mas o que importa é o final. O final do choro de alegria. Do que importa rir aqui, mas no final chorar. É preferível chorar, porque precisamos abandonar aquilo que a nossa natureza gosta. É preferível chorar, mas no final nos alegrarmos. Amém? Continuando aqui a leitura. Porém, os que escolhem o caminho apertado, um dia vão morar no céu e serão como a luz da aurora e como luzeiros no firmamento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu paro, meus amados, para nós refletirmos um pouco sobre a eternidade. Nós precisamos, na verdade, refletir um pouco mais sobre isso. Nós estamos, se não tomarmos cuidado, nos envolvendo tanto com esta terra, irmãos, achando que daqui somos, daqui seremos, mas não é bem assim. Nós estamos aqui de passagem, saiba disso. Eu sei que você sabe, estou apenas relembrando você. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Saindo daqui tem 2 eternidades nos esperando. Seja com Deus ou seja sem Deus. Seja uma eternidade de paz ou uma eternidade de tribulação. E nós não estamos falando, meus amados, de um período de tempo, entenda. Nós não estamos, ou a Bíblia quando fala de eternidade não está falando de um período de tempo. Ela está falando de um para todos sempre, queridos. Como é que nós queremos viver a nossa vida na eternidade? Sofrendo ou tendo paz? De alegria ou de tristeza? Com Deus ou sem Deus? Certa feita alguém tentando ilustrar, porque a nossa mente é tão pequena que não consegue compreender, até porque nós somos temporais. Nós vivemos com base no tempo e a eternidade está além da nossa capacidade de compreensão. Então alguém, para tentar entender o que é a eternidade, ilustrou da seguinte maneira: um monte revestido de aço, todo revestido de aço, e a cada 1 trilhão de anos uma pombinha vinha e passava a sua asa no cume deste monte. E ele dizia que a cada 1 trilhão de anos essa pombinha vinha e passava a sua asa no cume do monte. 1 trilhão de anos se passou, a pombinha vinha e passava a sua asa no cume do monte. A partir do momento que aquele chumbo daquele monte se desfizesse, iria começar a eternidade. Olha só, irmãos, olha só. O homem tentando ali de alguma maneira compreender a eternidade. Você percebe o que é a eternidade nessa ilustração. Por isso, meus amados, muito cuidado. Olhe mais para a eternidade, reflita mais sobre a eternidade. Está tão claro na Bíblia, meus amados. Está tão claro na Bíblia. Está tão destacado na Bíblia. O que resta para um grupo ou outro grupo? Grupo que decidiram viver com Cristo nesta terra, na eternidade também viverão com Ele. Mas pessoas que decidiram viver aversas ao Senhor, virando as costas para Deus, o que resta
é viver sem Deus na eternidade. Cuidado, queridos. Eu digo isso com muito temor, sabendo que eu também tenho meus pés de barro. Amém? Vamos avançar para o terceiro ponto da nossa lição. Vamos lá. Aqui é um outro aspecto, queridos. A mentira dos falsos profetas. A mentira dos falsos profetas. O primeiro tópico diz: cuidado com as falsas aparências. Vamos lá, na leitura diz: na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o Mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois, além de perigosos e de seduzirem outros ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Sabemos que o lobo é predador das ovelhas e que elas têm pouca capacidade para fazer sua defesa. Jesus fez menção dos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos, pois estes, com suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perfeição. O crente precisa ter todo o cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual para não ser iludido pela boa oratória e as palavras bonitas dos que se dizem profetas, mas não são. Os falsos profetas podem até parecer dóceis, veja só, dóceis, mansos, se vestirem como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Esses demonstram ter piedade, fazem longas orações, profetizam. Eu profetizo, recebe aí, levanta a tua mão, eu profetizo, assim que eles são. Mas é tudo aparência. 2 Timóteo capítulo 3, verso 5. Eu acho muito interessante, meus amados, todo o contexto que está envolvido esse ensino das duas portas. Note que tem uma sequência. Depois do ensino de Jesus, como muito bem diz aqui a nossa lição, ou comentarista, depois do ensino de Jesus sobre as duas portas, ele automaticamente já puxa para os falsos profetas. Por quê, queridos? Porque esses falsos profetas, eles têm características, como diz aqui a palavra. Eles têm aparência de ovelha, mas são lobos. E o lobo, como muito diz aqui, muito bem diz a nossa revista, eles são exatamente o predador das ovelhas. Por mais que tenha a aparência, o intuito dele não é abençoar, o intuito dele é destruir. E diz aqui muito bem a nossa revista que essa destruição é fazer com que a ovelha ela saia do caminho estreito e caminho pelo caminho largo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ao trazer esse ensino, ele está querendo também nos ensinar, além dessa verdade da existência do predador, do lobo, ele está querendo nos ensinar a diligência, meus amados, a vigilância. Ao estarmos atentos, ele está abrindo os nossos olhos para essa realidade. Realidade essa, se for negligenciada, meus amados, o que resta é cair na lábia desses falsos profetas, queridos. Eu deixei aqui alguns apontamentos para nós, que diz assim: incrível é a advertência que a Bíblia faz com relação à vigilância. Por diversas vezes Jesus, ele diz: estai atento, vigiai, estai apercebido. Ora, se Jesus está dizendo isso, meus amados, é porque o ser humano tem a capacidade de afrouxar, de relaxar, de estar desapercebido. Jesus vem, no termo nosso, puxa a nossa orelha e diz: estai atento. E essa deve ser a nossa atitude, queridos. Eu coloquei aqui: incrível é o quanto negligenciamos essa orientação, passando a crer em tudo
tudo que se é cantado, tudo que se é pregado, meus amados. Meus irmãos, escute só um conselho do seu amigo, do seu irmão em Cristo Jesus. A própria Escritura diz: não creiais em todo espírito. Quando a Bíblia diz não creiai em todo espírito, não está apenas falando na questão da profecia em si, irmãos, mas está falando com relação à mensagem também. É mais abrangente, está falando com relação à mensagem, ao Evangelho, à pregação em si. Não é somente a profecia que eu vou julgar, não é somente a manifestação aparentemente do Espírito que eu vou julgar, mas também a mensagem, irmãos. Quando eu desconfio, quando eu fico com o pé atrás, eu não estou pecando, não. É orientação bíblica, meus amados. Nós precisamos não negligenciar essa orientação da Bíblia Sagrada em relação a sermos vigiantes, estarmos apercebidos. Eu coloquei esse contraste aqui para nós, que a Bíblia ela deixa tão claro que nós devemos vigiar, mas ao mesmo tempo nós negligenciamos tanto e acabamos acreditando em tudo, meus amados. Hoje nós estamos vivendo a era do profetizar. Eu profetizo na tua vida isso e aquilo outro. Eu profetizo na tua vida isso e aquilo outro. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Irmãos, essas pessoas vão pagar um preço tão alto, irmãos. Tão alto, tão alto. Porque profecia, biblicamente falando, irmãos, não é um desejo do meu coração. Porque o que essas pessoas estão expressando é um desejo do coração. E um desejo do coração eles estão transformando como uma profecia. E a Bíblia diz assim: ai daquele que disser alguma coisa que eu não tenho falado. E profecia é o quê? Algo de Deus para os homens, irmãos. E quando eu transformo um desejo do meu coração em uma profecia, eu vou pagar um preço muito alto. Isso são simplesmente técnicas humanas, meus amados, para envolver as pessoas. Não caia nesse engodo, não caia nesse falso ensino, não caia. Uma outra coisa que eu tenho ensinado à congregação, que eu estou tomando de conta, meus amados, é que o culto não é para receber, um culto é para dar. Nós estamos vivendo uma geração do dá, me 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 dá. Então nós vamos ao culto já o quê? Com a intenção de receber. E se não recebe, sai entristecido, sai decepcionado. Já pensou, irmãos, alguém sair decepcionado de um culto, onde a presença de Deus ali estava? Mas por que isso acontece? Acontece. Eu digo que acontece, mas por que acontece? Porque nós estamos indo para os cultos com a intenção de receber. Mas na verdade ir ao culto, a intenção é dar, meus amados. Daí muda a perspectiva. Ao sair de uma igreja, a minha perspectiva é: será que Deus recebeu o culto que eu prestei a Ele? E não mais aquele sentimento: não recebi nada. Meus amados irmãos, meu Deus do céu, que geração é essa que nós estamos vivendo? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Muito cuidado, queridos. Olha o que diz aqui a nossa lição no finalzinho. Os falsos profetas, eles têm a aparência de dóceis, mansos, se vestem como ovelhas, né? Fazem longas orações, profetizam. Eu profetizo na tua vida, eu profetizo na tua casa, eu profetizo sobre tuas famílias. Cuidado, querido, fuja disso em nome de Jesus. Fuja, 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 fuja. Eu estou dizendo por esses dias onde estou pregando, meus amados, que pregadores e pastores hoje estão sendo como pais da atualidade. Os pais da atualidade, eles, para demonstrar que amam seus filhos, evitam de bater. Não vou bater no meu filho, não vou corrigir o meu filho porque eu amo. Interessante que quando a gente vai para dentro da Escritura, como é que Deus revela o seu amor? Aí, além de ter dado o filho dele, ele diz assim: eu repreendo aquele a quem ama. Na repreensão de Deus em nossa vida, nós reconhecemos que nós amamos.
Mas olha o entendimento dos pais em relação aos filhos da atualidade. Eu amo meu filho, por isso não vou repreender. Vai dar certo, irmão? Não vai. É por isso que nós estamos vivendo uma geração mimada, uma geração depressiva, adolescentes que vivem trancados, depressivos, adolescentes que estão, meus amados, que não conseguem receber uma correçãozinha sequer. Quando recebem, já querem cortar os seus pulsos, já querem se tirar as suas vidas, jogando-se de apartamentos, de pontes, na frente de carros, enfim, meus amados. Por conta disso, uma geração fraca. E isso está sendo transportado para dentro das igrejas. Pastores que já não têm mais coragem de falar a verdade. Eu até ouso dizer, meus amados, que a nossa realidade dentro das igrejas, que é até pecado falar de pecado, irmãos. A realidade das nossas igrejas, que é pecado falar de pecado. Porque os líderes querem juntar. E muitas das vezes falar de pecado espalha, espanta as pessoas, leva para longe. Mas como os pastores, líderes, querem juntar, querem demonstrar que amam as ovelhas, não pregam contra o pecado, não falam de pecado, não confrontam mais as pessoas, meus amados. É só bênção. E evangelho não é isso, queridos. Evangelho não é isso. Evangelho é confronto. O evangelho é embate. O evangelho é ali, o pecado sendo exposto, irmãos, para tomarmos uma atitude, uma decisão de que lado nós devemos estar, queridos. Pegando uma frase, que alguns usam: quem não é visto não é lembrado. Se nós não falarmos de pecado, queridos, o pecado será esquecido, será relevado como nós estamos vivendo hoje. As inversões, aquilo que era pecado hoje já não é mais, e aquilo que não era está se tornando pecado. Ora, hoje é até pecado falar que uma mulher deve se vestir modestamente. É pecado isso, irmãos, pelo amor de Deus. Que evangelho é isso? Que evangelho é esse? Que Jesus volte, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem dera fosse agora enquanto eu estou falando contigo, Pai, porque as coisas estão estreitas. Mas vamos lá, estamos falando do falso profeta que induz as pessoas, meus amados, para o caminho largo que nós acabamos de ver, ou ainda agora há pouco. Seja por meio de cura, manifestação espiritual, seja por meio de profecia, seja por meio da palavra, queridos. Todos esses são os artifícios usados pelo falso profeta para induzir as pessoas ao caminho largo. Cura, manifestações espirituais, libertação, a própria palavra, visão, enfim, irmãos. Cuidado, queridos, redobre a sua atenção, estamos nos últimos dias e Jesus disse que eles viriam e enganariam a muitos, mas que nós estejamos fora desta realidade, queridos. Vamos adiante. O segundo subtópico da nossa lição aqui, desse tópico. Como detectar os falsos profetas? De acordo com a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, abre aspas, podemos facilmente identificá-los, porque em seus ensinos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmo. Na verdade, eu até trocaria, minimizam a Cristo e exaltam o homem. É aquilo que nós chamamos de homocentrismo, queridos. Quando, na verdade, o evangelho, a mensagem, a pregação deveria ser cristocêntrica. Cristo no centro da mensagem. Hoje o centro da mensagem é o homem. É você é vencedor, você é isso, você é aquilo outro. Ah, meus amados irmãos. Aí a mensagem coach que não nos deixa mentir. Pouco se fala de Cristo. Quando se fala de Cristo, é apenas um abençoador. Cristo deixou de ser o Salvador e resumiram apenas em um abençoador. É assim que a gente identifica um falso profeta. E eu estou dizendo que falso profeta não somente aquele que profetiza como nós estamos acostumados
no meio pentecostal, queridos, é também por meio da palavra. Vamos adiante. Também podemos identificá-lo por seus frutos. Nós vemos o primeiro, ele minimiza Cristo e exalta a si mesmo, ou exalta o próprio homem, os homens que estão lhe ouvindo. Os frutos dessa pessoa, segundo Mateus capítulo 7, verso 16, a árvore pode estar frondosa, com muitas folhas e oferecendo uma boa sombra, mas se ela não der bom fruto, será cortada. A imagem do fruto usada por Cristo se refere ao caráter e à conduta do profeta. Ainda podemos acrescentar mais um elemento significativo para detectar o falso profeta: o seu ensino. Checkmate aqui para nós. O seu ensino. Se ele ensinar alguma outra doutrina, e se não for conforme a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo, nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. Então, como identificar um falso profeta de acordo com a nossa lição? Primeiro, ele minimiza Cristo na sua mensagem e exalta a si mesmo, ou o próprio ser humano. Segundo, os frutos, o caráter dessa pessoa, a conduta dessa pessoa. Em lições anteriores eu disse que os homens hoje, os homens de Deus, eles estão sendo considerados hoje pela sua oratória. Falou bem é homem de Deus, falou bem é mulher de Deus, e esquece o caráter deste homem, o caráter desta mulher, que é os frutos, na verdade, querido, que revela se eu sou homem ou mulher de Deus. Não é a minha oratória, mas o meu caráter, a minha conduta. Quantos homens e mulheres, ditos homens e mulheres de Deus, queridos, não estão devendo na praça? Quantos ditos homens e mulheres de Deus não estão intrigados, seja com a esposa, seja com o parente, seja com vizinhos? Isso é conduta, isso é caráter. E é isso que faz ser um homem ou uma mulher de Deus. Não é pela oratória. Oratória se aprende, queridos. Caráter se adquire implantado pelo Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos aqui para o nosso terceiro subponto da nossa lição. Uma análise criteriosa. Estamos falando de falsos profetas. Uma análise criteriosa. A leitura diz: tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Em geral, eles profetizam somente aquilo que as pessoas desejam. Lembra, meus amados, que eu disse a vocês ainda agora há pouco, que nós estamos indo para o culto que é receber. Se nós estamos indo para o culto receber, lá tem homens prontos a dar aquilo que nós queremos receber. E aqui está o mal, aqui está o erro, aqui está, meus amados, o caminho escorregadio. Mas vamos lá. Em geral, eles profetizam somente aquilo que as pessoas desejam ouvir, e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Ao ensinar a respeito do futuro, Jesus afirmou: surgirão muitos, queridos, falsos profetas, e enganarão a muitos. Mateus 24, 11. Por isso precisamos vigiar para não sermos enganados. Ai, meu Deus do céu. Só Deus para ter misericórdia da sua igreja. Só Deus para ter misericórdia da sua igreja. Eu destaco aqui apenas 2 pontos desse tópico, rapidinho, meus amados. Pessoas ou falsos profetas dando aquilo que as pessoas querem não é algo novo. Desde o Velho Testamento nós já vemos ali essa verdade.
Nós vemos ali o profeta Micaías, e um rei não gostava dele porque o que o rei dizia, queria ouvir, Micaías não dizia. Micaías ia pela verdade. Até um determinado momento que o rei vai até ele novamente, e ele diz exatamente o que o rei queria ouvir. Ele diz: está vendo como ele é contra mim? Mas na verdade ele estava dizendo aquilo que o rei queria ouvir. E o rei ficou ali já, no nosso linguajar de orelha em pé. Ele diz: não, fale a verdade, eu quero ouvir a verdade. Aí Micaías vai e de fato fala a verdade. E os irmãos conhecem a história, eu não quero me alongar aqui. Mas veja, pessoas querendo ouvir o que desejam e ter profetas querendo falar o que a pessoa quer ouvir não é algo novo. E isso está cada vez mais se multiplicando no nosso meio, no nosso contexto, na nossa realidade. Porque é um alerta de Jesus Cristo. Muitos viriam, muitos falsos profetas surgiriam. E o detalhe, muitos seriam enganados. Muitos serão enganados. Eu digo, meus amados, que isso é uma afirmativa. Deus, ele está afirmando por meio de Jesus que não somente muitos falsos profetas surgirão, mas muitos também serão enganados. A pergunta é: em qual lado nós estaremos? Daqueles que se opõem, daqueles que serão contrários, daqueles que não viverão isso, ou seremos mais um, meus amados, dentre a multidão que estaremos enganados? Tudo vai depender da nossa diligência, tudo vai depender da nossa vigilância, tudo vai depender se não dermos crédito a todo o Espírito, mas estarmos atentos, meus amados, e sabermos filtrar aquilo que de fato vem de Deus ou não. Tenhamos cuidado. Deixa aqui nessa reta final da nossa lição esse conselho. Tenhamos cuidado, queridos, cuidado. O falso profeta não é somente aquele que falsamente profetiza, mas aquele que na sua mensagem, nas manifestações do Espírito Santo, no sobrenatural, tudo isso são estratégias para enganar as pessoas. No Velho Testamento, eu concluo, já vou para a nossa conclusão, eu concluo o pensamento e já vou para a nossa conclusão. No Velho Testamento tinha 3 tipos de profeta: o que profetizava e não acontecia, o que profetizava e acontecia, e o que profetizava acontecia, mas pervertia as pessoas, dizendo: venham após mim. Esse daqui, meus amados, é o mais perigoso. Esse aqui é o mais fácil. Ele profetizou, não aconteceu, a gente já sabe que não é da parte de Deus. Esse aqui profetizou, aconteceu, é da parte de Deus. E esse daqui que profetizou e aconteceu, será que é da parte de Deus? Tem um detalhe. Ele diz: venham após mim. Esse é o caminho. Esse é o papel do falso profeta, queridos. Desvirtuar as pessoas do caminho certo, do caminho de Deus. Cuidado, queridos. Cuidado com esses homens ditos homens de Deus. Muito cuidado mesmo. Vamos lá para a nossa conclusão, que diz assim: a Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha de sua benignidade com as suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas também em especial, a nossa salvação. A salvação é resultado da graça e do amor do Pai. Estejamos sempre alertas, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Contente-se, querido, com a salvação. Não seja um cristão pidão. Não seja um cristão que esmola, queridos, que vivem aos pés do Senhor pedindo.
Nesse erro, o inimigo enviará o falso profeta e você viverá uma vida de ilusão, de pedir, de pedir, de pedir. Para não vivermos uma vida de pedilança, queridos, ainda que Deus sabe que precisamos, mas para não vivermos uma vida de pedilança, contentemo-nos com a salvação que Deus nos deu. Bendito seja o nome do Senhor. Fiquemos com essa mensagem, com essa reflexão, fiquemos com esse estudo para a nossa vida, queridos. Espero em Deus poder ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Que Deus abençoe sua vida. Quero deixar aqui um abraço para o meu amigo ali de uma das nossas comunidades, o Noah. Noah é uma criança aqui da nossa cidade, que a avó dele, a irmã Salane, um abraço para a senhora, irmão Michel, irmão Anderson, o irmão Jefferson, que Deus abençoe essa família. A irmã Salane está com o celular ali vendo as nossas lições e o Noah está do lado. Noah é a criança. E ele me encontrou pela rua e disse: olha ali, vovó, o homem que fica no seu celular, se referindo a mim. Então eu quero mandar um abraço aqui para o Noah. Noah, que Deus abençoe sua vida. Irmã Salane, que Deus abençoe sua vida. E a todos que chegaram até aqui, que Deus abençoe. Permitindo o Senhor, estaremos aqui na próxima semana, dando sequência a esse estudo. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe. Amém e amém.